Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade então à resolução de mais uma questão da prova da especialista realizada no primeiro semestre do ano passado. Agora a questão de número 21. Estamos chegando ao fim, hein? São 24 questões e o assunto agora será substantivo quanto ao gênero. Você domina esse assunto? Não? Então, tem problema não. Fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu vou resolver agora a questão de número 21, de um total de 24 questões. Como eu disse no início do vídeo, estamos chegando ao fim. E agora nós vamos resolver um assunto que para muitos não é segredo, não é mistério, mas como muitas vezes ele é o início do estudo lá da nossa morfologia, fica um pouco defasado e isso pode gerar um esquecimento sobre as classificações quanto ao gênero dos substantivos. Mas você está no canal certo, né? Você está no Gramática 1000, onde você vai fazer então uma revisão baseada em resolução de questões da sua prova do concurso. E se de alguma maneira esse tipo de resolução vem te ajudando, então vamos fazer aquele acordo maroto. Curta, comente, compartilhe e claro, se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita no canal, aproveite para inscrever-se. Isso só irá melhorar o engajamento do canal e fazer com que novas resoluções como estas ou como esta atinja você. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos lá então, vamos identificar essa questão e partir para mais uma resolução. Vem comigo, vamos lá! Show de bola então, moçada. Tá aí na tela para vocês a questão e ela fala assim, ó. Considerando o gênero dos substantivos, assinale a alternativa correta. Opa! Quanto ao gênero dos substantivos. Você lembra como os gêneros dos substantivos eram classificados? Então nós podemos pensar da seguinte maneira. O substantivo, quanto ao gênero, ele pode ser chamado de biforme. O que é um substantivo biforme? Veja, bi, duas, forme, formas. Duas formas para representar o gênero. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Eu gosto de explicar assim para os alunos, principalmente quando eu estou lá dando aula, que eu falo assim, observe que eu não falei outra forma. Eu falei uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Quando eu uso esse "e", significa dizer que eu não vou alterar a forma, eu não vou alterar a estrutura da palavra, ou seja, eu não vou mudar o radical da palavra. Vou alterar apenas as desinências, basicamente trocando o por a. Isso é o mais básico que você vai ter na transposição do masculino para o feminino. Mas fica aquela dica, você não vai alterar o radical, beleza? Por isso ele é chamado de biforme. Só que quanto ao gênero, o seu substantivo também pode ser uniforme. Uniforme significa dizer que eu tenho uma única forma para associá-la aos dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino, tudo bem? Só que desta forma, ele recebe três classificações. Ou ele vai ser comum de dois gêneros, ou ele vai ser sobrecomum, ou ele vai ser epiceno. O que é dizer que um substantivo uniforme é comum de dois gêneros? Significa dizer que basta trocar o determinante diante daquela forma única que você irá fazer o gênero da palavra. E o que seria o sobrecomum? O sobrecomum agora você não pode mais alterar o determinante, porque o determinante será apenas de uma forma, ou seja, apenas de um gênero, porque aquela palavra não consegue ser alterada apenas com a transposição do determinante. E aí o sentido da oração é que vai te ajudar. E o tal do epiceno é quando para os animais que não têm específicos femininos, você vai usar a palavra macho e fêmea. Vamos tentar ver isso aí no exemplo prático. O que seria biforme? Menino, menina. Tá vendo? Ó? Menino, menina. Isso seria biforme. Garoto, garota. Isso seria biforme. Por que biforme? Eu não altero o radical, altero apenas a desinência. Agora vamos para o comum de dois. Eu vou dizer assim, ó, o cliente entrou na loja, a cliente entrou na loja.
Então observe que eu estou tendo aí apenas a mudança do determinante, que neste caso foi o artigo, né? O cliente indica para mim gênero masculino, a cliente indica para mim gênero feminino. Mas eu poderia dizer, meu cliente adentrou a loja, minha cliente adentrou a loja. Então, eu teria aí o pronome adjetivo possessivo dando esse valor de gênero à palavra cliente. Esse tipo de determinação faz com que esse substantivo seja chamado de comum de dois gêneros. Já o sobrecomum, você teria como exemplo, a criança acordou chorando, ponto, né? Quem é que acordou chorando? A criança. Você não consegue agora dizer o criança, é somente a criança. Então observe quando eu disse que agora o determinante não consegue mudar, porque a palavra só tem um gênero. A palavra, hein, moçada? Não vamos confundir com quem ele quer identificar o gênero, mas sim a palavra. A palavra criança é do gênero feminino. Então como é que eu vou saber se essa criança é do gênero masculino ou se essa criança é do gênero feminino? É o contexto que vai dizer. Eu vou dizer assim, ó, a criança acordou chorando, ponto, né? Aí você vai dizer, meu filho estava com cólica ou minha filha estava com cólica. Então observe que a próxima frase, dentro do contexto, é que vai poder dizer para você qual é o gênero da palavra criança. Esse tipo de construção faz com que criança seja do gênero sobrecomum. Então, dos uniformes, ela seria o sobrecomum, porque depende do quê? Depende do contexto. Já no caso dos animais que não tem um gênero específico ali, ou seja, uma forma específica do feminino, você vai usar a palavra macho e fêmea. Então você vai dizer, por exemplo, cobra. Cobra macho do gênero masculino e cobra fêmea do gênero feminino. Ah, acabou então, né, professor? Tranquilo. Não, tem mais um. É o tal do heterônimo. E quanto ao gênero, como se classifica um substantivo heterônimo? Agora, preste atenção, é uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Veja a diferença do biforme. Lembra quando eu falei o biforme? Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, não muda a forma. O heterônimo, esse radical hétero, né? Ok? Ele é diferente, né? Então significa dizer que você terá diferentes formas para indicar o gênero. Essa é a pegada, essa é a ideia do heterônimo. Então você vai dizer assim, boi, vaca, tá vendo? Então você consegue aí distinguir o masculino do feminino com radicais diferentes, moçada. É nessa pegada que o tal do substantivo heterônimo vai funcionar. Exemplo, homem, mulher, tá vendo? O homem representa o gênero masculino e a mulher representa o gênero o quê? Feminino. Show de bola, moçada? Olha uma revisão rápida, uma revisão dinâmica aqui para vocês. E após esse conceito, ficou muito mais fácil agora de você resolver essa questão. Então vamos lá, vamos fazer aquele acordo maroto. Pausa o vídeo aí, após essas explicações rápidas e tenta fazer. Vamos ver se você consegue acertar essa questão. Vamos lá? Tá contigo aí agora. Eu espero. Few moments later, one eternity later. Beleza, moçada. Se você então resolveu essa questão, você analisou a seguinte consideração. Vamos lá. Considerando o gênero dos substantivos, assinale a alternativa correta. Opa, mais uma vez, vamos lá. O que ele quer? Ele quer que você identifique a alternativa correta. Aí ele fala assim, ó, achava-se ali, de passagem, era hóspede. Sim, senhor? Hóspede ou sim, senhor, né? Sim, senhor. Hóspede que demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Lembrando que esse juazeiro aqui, ó, só para a gente poder distinguir aqui, ele está com letra minúscula, né? Então ele não está fazendo referência a uma cidade específica do Nordeste, né? Por exemplo, existe juazeiro na Bahia. Então, ele não está falando deste substantivo porque não está em letra maiúscula. Ele realmente fala da árvore aqui, tá bom? E aí ele fala, como ele quer a alternativa correta, ele está falando assim, ó, juazeiro é biforme. Moçada, preste atenção. O que significa dizer que um substantivo ele é biforme? A explicação que eu te dei foi, ele vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Não há isso para juazeiro. Juazeiro aqui, professor, mas aqui na letra A ele está com a letra maiúscula. Não, só porque ele está começando a alternativa, tá bom? Ele está fazendo referência ao que está no texto, ó. Juazeiro aqui, ó, está com letra minúscula,
Então isso aqui está relacionado a quê? Isso aqui está relacionado a um tipo, a uma espécie de árvore. Moçada, árvore normalmente, para você, né, delimitar a ideia de quem é, né, do gênero masculino e quem é do gênero feminino, você vai dizer a árvore relacionada à palavra macho e relacionada à palavra fêmea. Então, por exemplo, mamão. Você tem mamão macho e mamão fêmea, ok? Ah, mamão é a fruta. Tá, mas você tem o mamoeiro, né? Ok? Ou seja, você tem ali a árvore que delimita para você essa fruta. Então, ela pode ser, né, uma árvore macho e uma árvore fêmea. A mesma coisa, você pode ter o juazeiro macho e você pode ter o juazeiro fêmea. Então, se você for entender essa pegada da letra A, ela não é biforme, ela seria epiceno. O valor mais, né, correto aqui seria dizer que juazeiro é epiceno. Depois ele fala que amizade é concreto. Moçada, amizade não é um substantivo concreto. Embora aqui não esteja falando de gênero, e sim do substantivo como um todo, vamos aproveitar e ver isso. O que é um substantivo concreto? É aquele de existência real, de existência independente. São coisas, ou, aí vai um pouquinho mais além, que a minha imaginação o torne real. Então, cadeira, mesa, chão, casa, são exemplos de substantivos concretos, né? Se você aprendeu aí, é aquele que eu consigo identificar, pegar, né? Tocar, esse é um substantivo concreto. Mas você não toca na alma, você não toca... por exemplo, na luz, por exemplo, você não toca também, você não toca na sombra, ou não é? Mas são elementos de existências reais ou que a minha imaginação os tornem reais. A alma, por exemplo, é de uma existência real, afinal de contas nós as temos, né? Graças a Deus. Mas quando você fecha os olhos e imagina a palavra alma, você tenta iluminar, né? Você tenta imaginar um ser iluminado com o aspecto de uma pessoa, concordam comigo? Então você torna esse substantivo concreto. Essa é a pegada do substantivo concreto. E a amizade você não consegue fazer isso. A amizade, uns têm, outros não, mas ela é um substantivo de existência dependente. Alguém tem que possuí-la, alguém tem que ter a amizade em relação a outro. Então a amizade é um substantivo abstrato. Não é um substantivo concreto. Um outro exemplo de substantivo abstrato, força. Tá vendo? A palavra força. Força é um substantivo abstrato. Tem gente que tem gente que não tem. Veja que eu não estou falando aqui forte, hein? Forte é adjetivo. Força é substantivo. O que mais que eu posso fazer aqui na pegada de substantivo abstrato? Por exemplo, você pensar em combate. Tá vendo? Pense na palavra combate. Ah, professor, ele combate, é verbo. Não, estou falando do substantivo combate, que é o ato de combater. Observe que o combate só existe se alguém realizar esse ato. Então, isso é um substantivo abstrato. Assim como a amizade é uma característica aí, né? Que poucas pessoas, né, podem dizer, somos amigos, né? Ou muitas pessoas podem dizer isso também, né? Tem pessoas que têm aí uma vasta quantidade de amigos, outras são um pouco mais seletivas. Mas a amizade, ok? É um substantivo abstrato. Depois vem hóspede, é comum de dois gêneros. Opa! Aqui vai cair naquela situação que nós falamos, moçada. Olha aí a nossa resposta, olha aí a nossa alternativa. Sim, hóspede é comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu posso falar assim, ó, o hóspede, ou eu posso falar a hóspede, dependendo a quem eu queira me referir com relação ao gênero, moçada, beleza? Tranquilidade? Então eu tenho aqui o hóspede, a hóspede. Então sim, é o artigo, eu poderia falar meu hóspede, minha hóspede estão no hotel, por exemplo. Então eu posso entender sim que esse substantivo, quanto ao gênero, é uniforme. E dos uniformes ele é comum de dois. Eu não preciso do contexto, basta trocar o determinante que eu vou conseguir distinguir aí os gêneros. Então achamos a nossa alternativa. E vamos ver aí qual é o problema da letra D. Ela fala assim, ó, cabra. Então ele pega aqui o substantivo cabra e diz que ele
deve receber a palavra macho ou deve receber a palavra fêmea, dizendo então que ela seria epiceno, né? Um substantivo quanto ao gênero epiceno. Não, ok? Não é. Na verdade, cabra para você, o que cabra passaria a ser para você? Seria o que nós chamamos lá de heterônimo. Por que ele seria heterônimo? Porque você vai ter, então, dois radicais diferentes. Você vai ter bode, que representa o gênero masculino, e cabra, que representa para você o gênero feminino. Então, este substantivo, especificamente quanto ao gênero, é um heterônimo. Beleza, moçada? Tranquilidade? Ah, professor, ele cairia na situação de biforme? Porque tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino? Cuidado, moçada, existe essa classificação de heterônimo. Então, tomem cuidado nas alternativas quando se referirem ao que é biforme e o que é heterônimo, beleza? E como eu sempre venho fazendo, para a gente poder encerrar, né, terminar isso aqui, como diz para a gente aí, né, algumas expressões com chave de ouro, vamos dar uma olhada lá na nossa bibliografia, vamos ver o que ela fala. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês, então, a bibliografia do Segala. E o que ele fala da bibliografia do Segala? Vamos lá, ó. Flexão dos substantivos quanto ao gênero. Os substantivos flexionam-se para indicar o gênero, o número e o grau. Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo real ou fictício dos seres. Afinal de contas, os seres podem apenas ter um sexo, né, fictício, no caso, cadeira. Cadeira você trata do gênero feminino, é fictício para ela, ok? Mas vamos lá. Na língua portuguesa são dois os gêneros, o masculino e o feminino. Certas línguas, como o latim, o grego, o inglês, possuem um terceiro gênero que é chamado neutro. Olha aí que interessante, né? Já tem essa particularidade. Por isso que algumas palavras da nossa gramática são tratadas já como gênero neutro. E, às vezes, o aluno não se apercebe disso. Então, veja que a gramática já vem tratando isso há um bom tempo. Mas vamos lá. Para os nomes dos seres vivos, o gênero, em geral, corresponde ao sexo do indivíduo. O mesmo, porém, não acontece com os nomes dos seres inanimados, em que o gênero é puramente convencional. Mas vamos lá. São masculinos os substantivos, aqui antepomos o artigo o, ou o plural os, e femininos, o a ou o as. Beleza? Aí ele vem, ó, formação do feminino, ó. Diversos são os processos de formação do feminino. Aí eu tenho, ó, flexionando o substantivo masculino, ó, filho, filha, mestre, mestre, leão, leoa, folião, foliona. O que você está percebendo aqui? Você está percebendo aqui que o radical não muda. Eu só altero a desinência. Percebeu? Então ele seria biforme. Ó, autor, autora, deus, deusa e por aí vai. Agora já olha o outro exemplo. Ó. Pai, mãe, homem, mulher, boi, vaca. Tá vendo? Aqui, para eu poder fazer agora essa diferenciação do gênero, eu mudei o radical. Então, com isso, a gente tem a classificação que nós vimos. Biforme, uniforme e heterônimo. E aí ele vai ter vários exemplos aqui, moçada. Ele não trata especificamente como a gente tem mencionado. Mas vamos lá, ó. O Segala aqui, ele vai tratar de diversas maneiras aquilo que nós vínhamos falando aqui. Então você tá vendo ali, ó, menino, menina, o que nós tratamos ali como heterônimo, ele tá colocando aqui apenas como masculino e feminino, ele não tá dando essa alcunha aí, esse valor de heterônimo. Ali, ó, elefante, elefanta, esse seria biforme, tá vendo? Parente, aí você tem parenta e parente, então ele seria tratado como o quê? Como biforme. A mesma coisa você tá vendo aqui em presidente, aí você tem presidenta e presidente, tá vendo? Foi tratado também como biforme. E agora, se você está observando comigo aí, nós temos um probleminha aqui, de acordo com a bibliografia, de acordo com o Segala. Preste atenção, o próprio Segala traz para você aqui a possibilidade de hóspede ser tratado como biforme e não como comum de dois gêneros. Ou seja, para o Segala, ele traz que o valor da palavra hóspede pode ser hóspeda ou hóspede, ou seja, ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Só que a gente vai verificar que esta utilização é a menos usual pelos demais gramáticos aí, ou também até mesmo pelo dicionário. Tem dicionário que chama atenção para isso. Mas prestem atenção, moçada. O que manda é a bibliografia. E a bibliografia, sendo o Segala, deveria ter anulado essa questão. Essa é a minha opinião, ok? Porque ao confrontar com as alternativas, você não teria resposta. Mas vamos lá.
A gente sabe que hóspede, ele é um substantivo que na maioria das vezes, ou seja, em sua essência, em seu uso geral, ele é comum de dois. Eu vou falar o hóspede, a hóspede. Esse é o uso mais comum da palavra hóspede, por isso a banca aceitou isso como resposta. Então ela foi pelo uso e não pela bibliografia. Isso é possível, moçada, mas por isso a gente está aqui estudando. Porém, todavia, entretanto, quem entrasse com recurso aqui, acredito que teria ganhado, né, essa questão. Vamos lá, então, partindo desse pressuposto que o uso mais comum é o uso da palavra hóspede como comum de dois, vamos continuar. E aí ele vem trazendo aqui várias proposições, juiz, juíza, Deus, deusa ou deia. Olha aí, também uma possibilidade para a palavra Deus, ok? E claro, né, moçada? A gente vai aqui passando por diversos assuntos, que é um estudo que você tem que fazer aprofundado, principalmente em cima da sua bibliografia, e conhecer também de uma maneira geral. E aqui eu já destaquei pra gente o que corrobora com a alternativa lá, como erro naquela alternativa, né? Por quê? Aqui respeitou. Ou seja, cabra não se faz masculino e feminino com o uso da palavra macho e fêmea. Cabra é o feminino de bode, ou seja, existe uma forma para o masculino e existe uma forma para o feminino. Então isso aqui seria chamado de heterônimo. Quanto ao gênero, ele seria heterônimo, ou seja, duas formas distintas, ok? E claro, né? Depois a gente vai para as outras proposições, quando o substantivo ele é somente uniforme. E aí aquilo que eu falei, ele pode ser epiceno, que é o que está acontecendo aí, né? Ou seja, esse sim é a utilização da palavra macho e fêmea em sua utilização genérica, né? Ou seja, jacaré, não tem como eu usar uma forma específica para jacaré, então eu uso o quê? Eu uso jacaré macho ou jacaré fêmea. Então isso é o que caracteriza para nós dizer que um substantivo quanto ao gênero, ele é uniforme e epiceno, ok? Sobrecomuns, né? São substantivos que quanto ao gênero são uniformes, só que agora eu não consigo fazer apenas a substituição do artigo entre o artigo masculino e o artigo feminino, entre um pronome masculino e um pronome feminino, para designar o gênero dessas palavras. Aqui eu preciso de um contexto, e o que eu quero dizer quando eu sublinhei para vocês ali menino e menina. O que acontece? A palavra criança, eu não consigo dizer que eu tenho o criança e a criança. É sempre utilizada como a criança. Então, o gênero da palavra criança é feminino. Mas, para eu poder designar a qual gênero eu estou me referindo desta palavra, então eu uso a proposição de menino e menina em algum contexto. Então, a criança acordou aos prantos. Ponto. O menino estava com cólica. A menina estava com cólica, tá vendo? É assim que eu vou então dizer se esse substantivo criança faz referência a um ser do gênero masculino ou a um ser do gênero feminino. É no contexto, utilizando outros substantivos ou outros adjetivos que possam então influenciar no gênero dessa palavra. E aí é bom conhecer algumas delas, como eu tenho ali, ó, testemunha, neném, cônjuge, guia, monstro, ok? Então a gente consegue, nestes contextos, fazer essa observação. E depois vem o comum de dois, que é onde a banca se enquadrou, né? Em relação à palavra hóspede. Ele diz que ele tem dois gêneros, mas na verdade o que ele quis dizer é que ele é comum de dois gêneros. Então um substantivo comum de dois gêneros. É isso que ela se prendeu. Então você tem aqui, ó, o colega, a colega. O intérprete, a intérprete, o mártir, a mártir. E a banca, né, se reportou como o uso mais comum, a usabilidade mais comum do nome hóspede. Seria o hóspede e a hóspede. E com isso, então, dando o valor verdadeiro de que hóspede pode ser tratado como comum de dois gêneros. Mas nós estamos observando que aqui na bibliografia do Segala, você também pode dizer que ele seria um substantivo quanto à forma biforme, porque você tem hóspede para o masculino e hóspeda para o feminino. Mas, lembrando, o uso mais comum, mais genérico que você tem aí, vamos dizer dessa forma, do substantivo hóspede é tratá-lo como comum de dois gêneros. Beleza, moçada? E é sempre interessante você observar todo o contexto aí dessa formação do substantivo. Então eu tenho aí substantivos de gênero incerto, eu tenho substantivos que são tratados sempre como masculinos ou sempre como femininos, tá vendo?
E também tem o tal de mudança de gênero com mudança de significado. Isso é muito interessante, é bom fazer um estudo sobre isso. Mas vamos lá, não vamos ficar presos só, neste caso aqui, a bibliografia. Vamos ver o que um bom dicionário ou bons dicionários falam a respeito da palavra hóspede. Vem comigo, vamos lá. Deixa eu mudar aqui pra gente rapidamente, vamos lá. Beleza, moçada, tá na tela aí pra gente, então... Estou lançando mão aí do dicionário eletrônico Hawais, ok? Esse dicionário é um dos melhores dicionários na minha opinião, tá? Juntamente com o dicionário Aulete. Então, são duas proposições. Só que esse aqui, ele é pago e o Aulete, ele é gratuito. Então, vamos para cima do gratuito. E vou te mostrar mais um gratuito também, que vale muito a pena. Eu já previamente digitei aqui a palavra hóspede e ele fala aqui, ó, substantivo de 2 gêneros. Quando a gramática traz essa forma substantivo de 2 gêneros, você pode entender que ele seria biforme, tá vendo? Mas pode-se entender também que ele é comum de 2 gêneros. Neste caso, tratando como comum de 2 gêneros. Então é uma possibilidade aqui para o substantivo hóspede. Mas, vamos lá. Quando você olha aqui no próprio dicionário, na gramática, olha o que ele fala. Substantivo admite também. Então, como ele está dizendo que ele admite também, lá ele estava tratando como comum de 2. Naquele exemplo lá, ele falou, é um substantivo de 2 gêneros, é o uso mais comum. Substantivo comum de 2 gêneros. Já aqui, ele faz essa observação, ele fala, ó, o substantivo admite também o feminino hóspeda, só que aí ele fala, pouco empregado. Se é pouco empregado, qual é o mais usual? Tratá-lo como comum de 2 gêneros. E eu acredito que é por isso que a banca não anulou essa questão, ok? Mas a bibliografia está lá, dizendo para você que poderia ser tratado de outra forma, ok? Como eu falei, agora eu estou aqui no dicionário Aulete, que é outro dicionário muito bom também, fácil de usar também. E aqui ele chama substantivo, tá vendo? Esse S2G, isso quer dizer que ele é um substantivo de 2 gêneros, e aí aqui ele só faz essa menção de um substantivo de 2 gêneros, então você pode entender como comum de 2 gêneros. Lembrando que lá na bibliografia estaria outra proposição. E mais um dicionário aqui para você, é o dicionário Priberan, e o dicionário Priberan também é um dicionário muito bom, né? Mais voltado aí, né? Que eu tenho aqui o BR, tá vendo que eu tenho o BR aqui, mas tem PT também, que ou seja, de Portugal, eu posso fazer uma comparação daquilo que você tem do Brasil em relação a Portugal. E aqui em hóspede ele fala, o hóspede também pode ser adjetivo, tá, moçada? Mas quando substantivo, presta atenção, ó. Vamos aqui pegar as formas que ele trata, ó. Ó, hóspede, adjetivo de 2 gêneros e substantivo de 2 gêneros. Vai cair nessa situação que a gente está discutindo. Aqui ele não traz essa observação do mais usual ou do menos usual, tá bom? Moçada, outro também que agora é para a gente poder aqui encerrar esse assunto da palavra hóspede é verificar se a palavra hóspeda existe. E para isso a gente vai para o VOLPE. O que é o VOLPE, né? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Você vai acessá-lo aqui na Academia Brasileira de Letras, ok? E aí eu digitei aqui a palavra hóspede e olha o que apareceu para a gente aqui, ó, a palavra hóspeda. Mas ele fala que ele é um substantivo de 2 gêneros, tá vendo? Ele aparece aqui de novo S2G. E aí ele pede para confrontar esse CF aí, ó, confronte hóspeda. Ou seja, existe a palavra hóspeda, mas a gente já viu que, segundo o próprio Hawais, é menos usual. Então, por isso, moçada, eu reafirmo. Acredito que a banca não tenha cancelado essa questão, ou seja, anulado essa questão, por esse uso da palavra hóspede. Certo, moçada? Belezinha? Tranquilidade? Bom, moçada, com isso então nós encerramos a busca aqui sobre a palavra hóspede. Agora vem comigo, vamos ver uma outra proposição aqui. Qual proposição? Vamos dar uma olhada sobre o que eu falei lá do Juazeiro, por exemplo. Vem comigo, vamos dar uma olhada ali, ó. Vamos lá. Beleza, moçada, tá aí na tela para vocês, ó. Eu tô pegando aqui um dicionário e no dicionário eu coloquei lá a palavra Juazeiro, tá vendo? Eu coloquei a palavra Juazeiro. E o que ele trouxe aí como Juazeiro? Ele trouxe, ó, árvore de até 10 metros, da família das ramináceas, ok? Nativa do Brasil. E ele chama como o quê? Ó, ele chama como substantivo masculino. A palavra juazeiro é um substantivo masculino, ela não vai mudar, então ela é uniforme, tá vendo? O que ele quer dizer com isso é que ela é uniforme, então ela não pode ser considerada biforme. Mas sendo uniforme, como eu faria o gênero dela? Eu faria o gênero colocando a palavra macho ou colocando a palavra fêmea. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo então e vamos encerrar essa questão
Vamos lá. Ô, moçada, aí, né, polêmicas à parte, é aquilo que eu sempre falo pro aluno, né? Quando você for realizar o estudo aí das suas questões anteriores, por isso que é interessante resolver provas anteriores e verificar como que a banca se comportou em relação a esse tipo de construção. Nesse caso aqui, moçada, a banca deu como gabarito aí, letra C, então ela considerou hóspede como comum de 2 gêneros. E tratando dessa forma, tratando dessa maneira, então ele usou como, né, colocou aí a alternativa como uso comum e não como hóspeda, que é menos usual. Porém, todavia, entretanto, se essa questão não foi anulada, na minha opinião, deveria ser, porque na própria bibliografia trouxe para você a ideia aí da palavra hóspeda. E aí, então, ela não seria comum de 2, ela seria bifone. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, vamos lá então. Como eu falei, né, a gente tem que estar sempre aí pronto para entender o funcionamento da banca, e isso você vai encontrar aqui diretamente no canal Gramática 1000. Por isso então, moçada, aproveite essa oportunidade, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Claro, se ainda há alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aí embaixo nos comentários que terei o maior prazer em resolver. Moçada, eu me despeço então de mais uma questão, ansioso para a próxima, e claro, né? Você já sabe, aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.